eu vou gravar gravar aqui no aqui computador, quarta-feira para eu tiro. picotando. É o jeito. Então, Isso. é, Tá. é isso. Bom, gente, a gente terminou o semestre no capítulo 7 de Joana de Ângeles e do livro Em Busca da Verdade. Então, a Joana começa nesse livro já falando o que ela chama de verdade, que a verdade é Deus. Então, na verdade, o livro se propõe a nos levar a ter uma experiência com o divino, né? Que ela fala que o divino a gente não conhece pelo intelecto, é uma experiência. Então, todo o livro vem trabalhando conosco esse processo de da gente poder conectar com o divino. Voltou, meninas? Ai, como é que eu vou saber se está gravando ou não está gravando, hein? Grava. Está Começou gravando. de novo. Começou Tá. de novo. Vamos nós de novo. Então, gente, a gente está no segundo texto do capítulo 7, né? A parábola dos talentos. Eu trouxe primeiro a parábola só para a gente ler e relembrar, tá? Parábola dos talentos. Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe ao Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do seu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou, por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e o que recolho onde não joerei. Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, se lhe há tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger dos dentes. Mateus 25, 14 a 30. Então, gente, a proposta da Joana é interpretar a parábola como processos intrapsíquicos. Ela fala que Jesus, né?
através dos ensinamentos dele, conversa com o self. E as parábolas, elas mostram conflitos de opostos que vivemos dentro da nossa psique, e Jesus apresenta isso para o self, que é o nosso espírito, e propõe a solução. Então, alguém lembra nessa parábola qual é o par de opostos que ela propôs, que está em conflito nessa parábola? Qual que é o par de opostos? O self e o ego. O sérvio é o ego. E os que ela vai chamar de consciência profunda ou consciência do self é o Senhor que dá os talentos, né? Então, o que que ela põe? Os talentos são os talentos morais, intelectuais, do sentimento, das aptidões. Então, o que que ela vai falar? Quando você encarna, forma-se o ego, a consciência profunda disponibiliza para o ego os talentos. Depois, o ego vai ter que prestar conta para essa consciência do uso desses talentos. Ok? Aqui que nós paramos. Quando o senhor parte para outro país e deixa os bens nas mãos dos seus servos de confiança, o fato à luz da psicoterapia representa a não interferência da consciência nas decisões que definem o rumo da aplicação dos talentos momentaneamente sob a governança da sombra. Então é isso que ela está falando aqui, né? Então a consciência vai formando o ego, a consciência disponibiliza aptidão para música, aptidão para matemática, aptidão para o desenho, a inteligência, a inteligência emocional, o saber lidar com o sentimento, tudo isso é disponibilizado para o ego. E a consciência não interfere. Essa consciência profunda não interfere, olá, nas decisões do ego, da aplicação disso. Mais para frente a gente vai ver que o ego vai ter que prestar conta para a consciência, tá? Mas, olha que interessante, ela fala que estamos momentaneamente sob a governança da mão. Primeira coisa, ela fala que isso é uma questão transitória. Agora, qual que é a sombra que todos nós temos em comum e que governa o nosso ego e que governa o uso dos nossos talentos? Então, gente, é o seguinte: a sombra manda na minha vida em duas situações. A primeira, se eu nego ela. Se eu nego a sombra, ela vai aparecer na nossa vida e a gente não percebe. Se eu me identifico com a sombra, aí ela aparece direto. Então, qual que é a nossa sombra em comum que todos nós temos e estamos identificados com ela? Que todas as suas decisões partem a partir dessa sombra. Orgulho e egoísmo. Exatamente. Então, isso estrutura a minha psique. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, consciente ou inconsciente, eu defendo os meus interesses. Por isso que a gente não consegue fazer nada de bom, puro mesmo, porque lá no fundo eu tenho orgulho e egoísmo contaminando a minha ação. De novo. Não, orgulho e egoísmo. O pessoal de casa voltou? Tá vendo, Tati, que não aparece? Não aparece. Que acontece, Renê? É, vamos dizer assim, a história do Jardim do Éden é para explicar isso. Nós estamos num desvio evolutivo, ok? E esse desvio evolutivo foi uma tentativa nossa de ocupar o lugar de Deus. Daí vem o egoísmo e o orgulho. E nós estamos num processo de salvação
para retornar ao processo evolutivo. Então, orgulho e egoísmo é a marca de todos os espíritos caídos. Precisava passar pelo mal? Não, bastava passar pela ignorância. Opção nossa. Então, não é defesa, não. Você tem orgulho e egoísmo, eu tenho, ela tem, todo mundo aqui tem. Nesse estágio evolutivo, que a Joana faz questão de falar, momentaneamente. Então, gente, o que é o processo de salvação? É a mudança da estrutura da minha mente, que a minha mente vai ficar estruturada a partir do amor. Por isso que Paulo fala que é uma nova criação, porque muda tudo. Se a base das minhas decisões passa a ser o amor, é completamente diferente do que a base das minhas decisões são orgulho e egoísmo. Por isso que o processo de salvação é um processo profundo de mudança da essência do ser. Entendeu? Não tem que ficar agarrado a isso, todo mundo é, todos nós estamos aqui, somos, é a bola para frente e consertar. Só saber que vai sair disso. Já está bom. Ok, gente? Isso aí não foi. Todo mundo sabia que todo mundo aqui tem orgulho e egoísmo, né? Eu espero não ter chocado vocês com essa revelação. E olha que eu achei que era só egoísmo. É, Os, esse começa o ano com a revelação impactante dessa, né? Que lá o Éden era nosso que estava lá também, né? o self, sempre vigilante, aciona os mecanismos da inteligência e estimula aqueles que se tornam portadores de maior responsabilidade, a que multipliquem os haveres recebidos, embora correndo riscos de os perder. Todo empreendimento experimenta a circunstância do êxito ou do insucesso, cabendo ao investidor eleger a aplicação, no caso em tela, mais rendosa, menos perigosa, conforme o fizeram os dois servos dedicados. O self não fica quieto, ele não interfere, mas ela fala, ele não fica quieto. Então ele vai pelo caminho, qual o caminho que ele vai influenciar o ego? Inteligência, olha lá. Inteligência. O self vigilante estimula a inteligência para influenciar as atitudes do ego, né? Embora ele não interfira nas atitudes do ego, né? Para que eles saibam, para que aqueles que têm mais responsabilidade saibam, ou seja, os que receberam mais talento, saibam aplicá-lo, né, gente? E a questão é o seguinte: faz parte do próprio processo evolutivo o discernimento de como aplicar os meus talentos, né? Faz parte o êxito ou insucesso, né? Ou saber o que é mais perigoso, o que mais está mais correto, isso aí faz parte, né? Como fizeram os dois servos, né? Todos os dons pertencem à vida, vêm de Deus e são concedidos como empréstimos, como experimento, a fim de que se possam fixar na realidade, produzindo os efeitos correspondentes. A vida é dinâmica e não se permitindo vacuidades e desleixos sob a pena de consequências afligentes para os levianos e irresponsáveis que sempre têm enterrado aquilo que deviam e poderiam aplicar, ampliando suas possibilidades de crescimento. Como é que ela chama o servo que enterra o talento, gente? É leviano e irresponsável, impulsivo, não pensa, já age, né? Sem pensar as consequências, sem medir minhas possibilidades, vai tudo no afoito, né? É isso que ela chama o servo que esconde o talento, né? Então, gente, olha, se ela fala de dons, ela ainda continua falando de intrapsíquico, né? Dons que eu recebo, né? Então, o que ela fala? Que o dom ele tem que ser usado para ser fixado.
Olha que interessante. Então, hoje, eu tenho uma facilidade para um Caiu de determinado novo, né? dom, né? Para o desenho, Fala. para a arte. Aquilo tem que ser fixado e tornar uma coisa natural em mim, para que na próxima vez eu experimente outros dons. Então, o dom, ele é experimento para fixar na realidade. Então, aquilo passa a fazer parte de mim na hora que eu fixo. Entendeu? O amor para auxiliar aprende a repetir. E é esse dom sendo repetido, né? Igual, vamos supor que o meu dom seja a paciência, né? Ele vai sendo fixado até que aquilo faz parte de mim. Eu não preciso fazer o esforço, respirar fundo, segurar para ter a paciência. Aquilo virou uma realidade para mim. É isso que é o dom. Experimenta, experimenta até, repete, repete até vira ganho. É o que ela fala. Agora, veja bem, então, leviana e irresponsável aqui, né? Enterrou o talento, não foi? Agora ela vai falar o que, é que vai acontecer. Não, na próxima vida eu mexo com isso. Olha o que, que vai acontecer com você. Por isso, reencarnam-se em penúria, O dom é retirado. Agora você vai ter que fazer a mesma coisa sem o dom. em tormentos e angústias que lhes são impostos pela consciência. O Senhor severo que colhe onde não semeou, porque a sua seara é o universo que a precedeu, possuidor de todos os haveres imaginados. Então, gente, olha, quem é o Senhor na parábola? O self, a consciência profunda, que ela chama de consciência aí. Consciência profunda. Beleza. Quando que os espíritos chegaram de Capela, acabou os homens de Neandertal, começou e se instalou o homem sapi. Quanto tempo atrás? Quem sabe? Ou, se você teve, não é o caso de vocês, que Kardec também acha que não é, você desenvolveu sua inteligência no mundo e despertou a consciência, a razão no homem sapi. Há quanto tempo atrás? 40.000 anos. A Terra tem que idade? Qual a idade da Terra, gente? 4,5 bilhões de anos. Sua razão tem 40.000. Então, quando sua consciência chegou, a plantinha estava pronta, os animaizinhos estavam prontos, a beleza do planeta estava instalada, a harmonia, a natureza, para receber tua consciência. E você usufrui disso sem ter criado. Olha o que ela fala, a consciência, que é chamada na parábola, o Senhor severo que colhe onde não semeou, ela está falando que está na parábola, tá? Por quê? Porque a seara do universo a precedeu. Quando eu abri minha mente, já tinha um monte de gente trabalhando para fazer a casinha que eu ia morar. Fora trabalhar o próprio corpo que eu ia ter. Eu não estou nem entrando nessa parte. Já melhorando o instrumento que eu ia usar. Então, eu estou usufruindo. Olha só. Possuidor de todos os haveres imaginados. Eu estou colhendo o trabalho de um monte de gente. Não é meu. Quem especializou o meu corpo? Olha o corpo do homem do Neandertal. Olha o teu corpo. Quem foi que foi melhorando, ajudando a melhorar isso? Além do próprio espírito, né? A condição do planeta, tudo, gente. Você colheu, colheu. Você achou a casa pronta. Vamos falar sério. Pronto, é isso que Joana está falando. Que é isso que está falando lá. Esse acomodado guardador da moeda, É o que escondeu, acomodado, preguiçoso. embora houvesse agido de maneira equivocada, poderia ter se complicado, perdendo-a no jogo, usando-a de forma incorreta, o que lhe acarretaria situação mais deplorável, como acontece com todos aqueles que se utilizam dos valores de que são investidos para a degradação.
as aventuras perturbadoras, os prazeres desarvorados. Quando eu li esse parágrafo, gente, eu demorei demais de entender esse trem aí. Vocês entenderam o que Jona está falando? Primeiro, que essa situação que ela põe aí não tem na parábola. Jesus não pôs. Jesus pôs dois servos que multiplicaram e um que guardou. Um que usou errado, Jesus não pôs na parábola. Ela está pondo. Mas o que ela quer dizer com isso? Pode piorar. Pode falar no microfone. Hã? Pode piorar a sua situação. Pode. Pode piorar. Não, pranto e ranger de gente, mas não fala, não, mas não fala que ele usou errado. Fala porque ele guardou, tirou, né? Aí fala em pranto e ranger de... Mas não fala assim, ele pegou e gastou com prostitutas, com vida dissoluta, que nem o filho pródigo. Não fala na parábola. Nós estamos na parábola dos talentos, não fala, não. Mas a Jona está pondo essa situação aqui. Então, vamos pensar para você ver que a gente acha que entendeu. Por quê? Lendo assim, o que Joana está querendo falar? Uai, gente, se eu vou, tem perigo de eu usar errado, é melhor eu não usar, né? Não. É isso que Joana está falando aí? Não. Não é? Não. Eu posso usar errado, é perigoso, que se você usar errado, você vai aumentar a sua dívida. Então, gente, é melhor eu não usar, né? Uai, já que é tão perigoso assim. É. Pelo menos eu estou pau a pau. Eu vou piorar? Não, gente. Olha para você ver. Demorou para me entender o que ela estava falando. Vamos ver. Conflitos existenciais. Ela não pode se contradizer. Eu vou trazer um texto de conflitos existenciais e um outro do próprio Em Busca da Verdade. É comum ouvir-se alguém em queixa a respeito da própria capacidade de conhecimento, das possibilidades de realização pessoal em face do medo de insucesso e de erro. Ou seja, gente, eu tenho talento, olha bem, minha própria capacidade de realizar, eu tenho medo do insucesso e do erro. É o cara que escondeu o talento, ele tem medo de errar. Eu vou usar esse trem, vou perder. Ele fala na parábola. Muito pior é não tentar, não saber com segurança a respeito de si mesmo, preferindo a dúvida mesquinha. Quando seja constatada a insuficiência de recursos para que o êxito corroe o esforço envidado, adquire-se o exato conhecimento de onde se encontra a falha ou a carência, podendo-se e devendo-se voltar aos tentames com novas cargas de que não se dispunha antes. Então, ela está a favor da gente não tentar? Para tentar. Oi, meninas. Voltou de novo? Voltou. Voltou. Então, eu não sei, aqui, esse texto da Joana, de conflitos existenciais, que eu não tenho. O que ela fala? O erro faz parte da aprendizagem. Então, o erro falha, me mostra aonde eu estou precisando melhorar, aonde eu tenho que mudar. Então, olha bem, eu estou querendo alcançar um determinado objetivo. Às vezes, eu tenho que desenvolver recursos em mim e o erro vai me mostrar aonde eu tenho que desenvolver, aonde eu tenho que me fortalecer, até na profissão, gente. Você que se candidata a um cargo melhor não consegue, por quê? Porque o seu inglês é péssimo. Você vai estudar inglês. Não é não? Ah, não, porque sua dicção não é boa. Vai, porque você tem que mexer com o público. Vai melhorar a dicção. Então, o erro vai te ensinar onde está a sua fraqueza para você melhorar. Mesma coisa moralmente. Mesma coisa. O erro moral. A sombra faz isso com a gente. Eu estou achando que eu estou muito boa, chego ali, perco a paciência, entro em contato com a minha sombra, oportunidade de crescimento. Né? Então,
Isso aqui é tão importante que tem alguém aí que segue astronomia? Ninguém? Só eu que sou fogueteira? Ninguém mais. Então, tem uma empresa que eu vou contar para vocês que chama SpaceX. Você sabe quem é dono da SpaceX? O Elon Musk. E o que eu admiro? Passei a admirar. Aqui, a empresa dele está 1000 anos-luz das outras. Por quê? Ele encara o erro como aprendizado. Teste de foguete. Aí estourou o povo. NASA, abre inquérito, temos que ver onde está o erro, avaliar quem são os responsáveis, papel para cá, papel para lá, vai para cá, discute não sei quanto tempo. A cara dele faz parte do teste, é errando que a gente aprende. O povo não sabemos, aí eu gosto de ver os comentaristas que eu vejo, não sabemos como vai ter outro lançamento. Semana seguinte, outro lançamento, sucesso completo. Milhões estourado. Ele não fica vermelho. Faz parte, o teste é para errar. Porque quando eu erro, eu aprendo muito mais. Palavra dele. Não, ninguém está julgando a vida pessoal do Elon Musk aqui, gente. Olha as gravações, eu já pedi, por gentileza. Né? Senão eu não posso dar exemplo a vocês. Ok? Então, é a maneira como ele encara o erro que tem a ver conosco aqui. Em vez de procurar culpados, aprende com o erro. Olhe para o seu erro como aprendizado. Segue em frente e faz. É isso. Toda moral evangélica, né, gente, não é de parar na culpa, é aprender com o erro. E eu trouxe o exemplo dele para mostrar que esse olhar dele com o erro está fazendo ele crescer muito mais rápido. Então, se eu não tenho medo de ser punido por meu chefe, eu ajudo a achar o erro. Entendeu? Mas se quem errou vai ser punido, eu vou ajudar a esconder o erro. Assim sendo, agora é no próprio livro em busca da verdade. assim sendo, a aprendizagem do bem viver, do desfrutar da saúde integral, é feita mediante erros e acertos, como tudo quanto diz respeito à existência, em qualquer forma através da qual se expresse. O equívoco de agora enseja-lhe reparação posterior. O acerto de um momento abraça-lhe o espaço para novas conquistas, impulsionando irremediavelmente para a harmonia consigo mesmo e com o cosmo. Então, gente, se errou, é óbvio que você vai ter que reparar. Ela não está dizendo que não tem que reparar, mas você aprende, ó, impulsiona-o para a harmonia consigo mesmo. Então, ela fala: não existe aprendizado sem erro e acerto. Só que a gente fica preso no erro, lamentando, 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 em vez de tirar a lição e seguir em frente. Então, quando a gente volta no texto da Joana, né? Alguém entendeu o que a Joana está falando aí? O que eu entendi é: existe dois problemas. Um que enterra, que é o acomodado, enterrou. Existe aquele que deliberadamente aplica mal o talento. É diferente do outro que, num processo de aprendizado, erra. Esse aqui, olha bem, ele aplica os valores com a degradação, aventuras perturbadoras e passeios desarborados. Ele deliberadamente aplica. E aí, o que acontece? O passivo dele aumenta, vai ser mais difícil. Ok? E é muito comum também, né, Vânia? Com o erro, você culpa o outro, né? Ah, isso é. Né? Você nunca erra, né? Você sempre. O outro que errou, né? E isso é interessante que a gente estava citando a empresa lá, o SpaceX, errou, e isso está no nosso lar, gente. Na primeira
no processo que André Luiz vai para que sai das câmaras de retificação. O primeiro orientador que recebe, que eu não lembro o nome, fala assim: quando errou, erramos todos nós. A equipe é assim. Quando acerta, acertamos todos nós. Olha só. Que você tira essa questão de a equipe estar trabalhando e apontar o dedo para um. A consciência de cada um acerta com cada um. Mas se o trabalho é de equipe, a equipe errou. Fala no microfone, tá? As heranças atávicas, geradoras da sombra e a infância emocional que teima em permanecer como criança ferida em muitos comportamentos, fazem dos indivíduos pacientes piegas ou astutos, que se negam o esforço na esperança de que outrem lhes ofereça o que lhes cabe conquistar. Tornam-se egoístas e displicentes. Nossa, gente, nós vamos ter que ficar um tempo nesse parágrafo, tá? Então, vamos respirar aqui, né? Primeira coisa, né? A Joana fala que tem duas coisas que tornam a gente acomodado. Ela está falando do acomodado que não usa os seus dons aí. Tem duas coisas, dois problemas que a gente enfrenta que faz a gente ficar nessa situação. Vocês conseguem ver o que é aí? Duas causas. Nós estamos aí, meninas? Vânia, Agora estão aí? Vânia, você me escuta? Escuto. Nós aqui de casa não estamos escutando nada. É que parte que vocês pararam de escutar? Não, tá tão picado que a gente não consegue escutar uma frase inteira. Temos A que gente- aguardar a gravação. ver como é que saiu, né? É É. verdade. Tá. É a É porque internet até está o slide estável. parou lá no esse acomodado guardador as heranças, não passou também não o slide. Até para nós tá. Será que na gravação? Pegou. Gente, a internet está instável, tá? Eu estou parando e cada vez que ela volta, eu volto aonde eu estava para tentar não sei o quê. Eu não sei bem o que eu estou tentando fazer, não. É mais ou menos isso. Esse parágrafo aí, ele é muito importante, que a Joana vai falar, então, que eu tenho uma sombra e são dois complexos diferentes. A sombra e a criança ferida, olha bem, gerador, a sombra, a infância emocional, que é a criança ferida, em muito comportamentos, quer dizer, eu não percebo, mas muito comportamento meu é dessas duas coisas, me faz piegas. O que é piegas, gente? É o lamentador, é a vítima, é o reclamão, que fica nhenhenhê, tudo não tá bom, não tá certo, tudo isso, ou astuto. Eu vou acabar decorando, acho que a intenção é essa, que a lição é para mim. Né? Vou repetir. Então, gente, aí está falando dos dois complexos. Eu quero parar para a gente entender esse complexo, né? Que é a sombra e a criança ferida, ela fala e, ela não fala ou, né? E a criança ferida acaba formando o pessoal lamentador, piegas, que lamenta, que reclama de tudo, que é coitadinho em tudo. E o astuto, eu quero parar um pouquinho na astúcia, porque a gente que é brasileiro acha
que é normal ter astúcia, que é um valor, né? E aí, isso faz o quê? Nega o esforço na esperança de quê? Que alguém venha conquistar para você o que você quer conquistar. Qual foi a música que fez sucesso, gente? Aí nessas férias. Não vem me falar que vocês não ouviram, não, que se eu ouvir, vocês ouviram também. Qual? Qual, gente? Ah, não. O nariz seus vão crescer. Vocês não escutaram Ofélia? Eu não ouvi. Não ouviu Ofélia? Não, Ah, não. Aí umas são não. sinceras. Também não. Muito bem, gente. Canta aí pra Taylor gente. Também não, Vânia. Então foi assim, gente. Ó, Taylor Smith lançou uma música lá nos Estados Unidos chamada Ofélia. Alguém no Brasil teve a ideia de fazer uma versão por IA, que não é uma tradução da música dela, só a melodia que é, tá? Então tem a Ofélia, pegou a voz da Luiz Sonza, a imagem dela, a IA fez isso, criou a versão da música, e o negócio tocou aqui pelo Brasil e tudo. A Taylor descobriu quando chegou no Spotify. Aí o jurídico interferiu, e quem é que fez? IA. Mas eu não estou contando isso por causa disso, não. Isso é só a parte dos que não estão sabendo. Pois é, só sabia da confusão. Pois é. Do jurídico para frente. Isso aí rolou, gente. Porque o problema da IA que nós vamos ter lá na eleição, viu? Usou a imagem dela, a voz dela, tudo. Bom, mas isso não é o problema que eu trouxe aqui. O que, que a Ofélia fala? Quem escutou? A música foi um sucesso, gente, mas o que, que a Ofélia faz? Alguém lembra do que a Ofélia, a música a Ofélia trata? De uma songamonga que está em cima numa torre esperando alguém para tirar ela de lá. É esse que a música traz. Olha aqui, está esperando. É a Ofélia do programa lá do Fazer comediante, é aquilo? Cala a boca, Ofélia. A Ofélia é isso. Ela se nega o esforço na esperança que outro venha socorrê-la. A música fez um sucesso, então, gente. A gente continua querendo um salvador da pátria, um príncipe para a nossa vida, para salvar a nossa vida. Entendeu? A música é isso. Ela não está nem trancada na torre, ela só está na torre, mas não desce de lá. Está lá esperando alguém para tirar ela de lá. É isso. Mostra para nós, gente. Se fez sucesso inconsciente. Vou colocar a música para a gente ver. Eu acho que não tiraram todas, não, que eles não iam conseguir tirar todas, né? Então, é isso, gente, que a gente tem que ver aqui. Então, vamos lá ver se eu trouxe a parte, pelo menos, do complexo. Não, não, astuto eu vou trazer, mas eu vou trazer mais para frente, porque a gente poder entender a astúcia. É a sina de Ofélia, exatamente, é isso, tá, gente? Então, se nega o esforço. Então, eu vou parar aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre o complexo, então. Como a gente está com tempo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o complexo. Em casa, vocês estão conseguindo ouvir, gente? Então, beleza. Então, gente. Sim, agora sim. Você imagina a nossa psique como essa sala aqui, tá? A gente vai tendo experiência, né? A vida, a gente imagina quantas vidas nós já tivemos. Então, a gente acha que as experiências entram dentro da nossa psique e fica lá, que nem um novelo de lã lá, perdida. Não. O Jung entendeu que nós temos um negócio chamado arquétipo, que é o tema orientador de uma experiência. Para cada experiência humana, eu tenho um tema, um arquétipo.
Então, eu tenho o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, da comunhão, eu tenho o arquétipo do divórcio, da viuvez, de filho, eu tenho o arquétipo da vitória, da traição. Qualquer experiência humana ela tem um tema. Então, essas experiências que eu tenho, elas não ficam jogadas na minha psique, elas se organizam por afinidade, ou seja, por tema. Então, você imagina, todas as minhas experiências que eu tive como mãe, ou com a minha mãe, ou sendo mãe, em múltiplas vidas, elas se organizam em torno do tema da mãe. Podem ser positivas ou negativas. E é óbvio que com tanto de vida que a gente teve, tem positivas e tem negativas, ok? Do pai, a mesma coisa. E o que é o detalhe? Esses complexos, então, se organizam, como se fosse cada um deles uma cadeirinha dessas aqui, ok? É assim que organiza a nossa psique, por tema. Então, a experiência que eu tenho, ela tem uma imagem, ela tem uma emoção, e ela vai se agrupar com outra semelhante a ela, que a gente diria por sintonia, por afinidade, Jung chama por tema, por arquétipo, ao redor de um mesmo tema. Ou seja, elas vão se agrupando, ok? Então, tem alguns complexos que são mais importantes do que outros, e você já conhece vários. Alguém sabe falar isso com complexo? Assim, mais importantes, assim, que a gente fala muito aqui. Ego, sombra, ânima nos homens e ânimos nas mulheres, persona também é. A criança ferida ele não considera o mais importante, mas como a Jona está tratando, aí nós estamos que a sombra são os mais importantes. Por que que a criança ferida é importante? Que essa criança ferida interfere demais na nossa vida. Todo mundo tem criança ferida, primeira coisa. Por quê? O que que faz um complexo ter energia? Mas o que que faz alimentar ele? Eu nego ele. Então, gente, se eu tenho uma experiência difícil, pode ser pais, pode ser figuras de professora, padrinho, né? Figuras, vamos dizer assim, de autoridade na infância. É difícil eu rever essa experiência, primeiro, porque eu vou ter que rever uma dor ligada a uma conduta de uma pessoa que eu amo. E a nossa ligação com os nossos pais, eu esqueci de falar isso, os outros dois complexos importantíssimos é pai e mãe. Importantíssimo, fundante da nossa psique. E aí, a gente vê isso meio como traição, ingratidão. Então, rever essa cena que envolve os nossos pais, muitos de nós têm dificuldade de fazer isso. Então, que acontece? A gente nega por uma das razões é essa, né? A outra coisa, falta de coragem também de enfrentar, né? Então, eu tive essa experiência, nós, na infância. O meu aparelho psíquico não estava formado. Então, eu não dou conta de lidar com isso. Então, isso é reprimido para que eu possa me desenvolver. Então, eu chego hoje na vida adulta, eu tenho condições de rever essa experiência. Mas só que eu tenho que querer rever. E aí envolve essa questão com os pais. Segunda coisa, a gente não fala do pai e da mãe real. É isso que a gente tem que entender. É a minha interpretação do pai e da mãe
E quando a gente for tentar ver a criança ferida, a gente vai ver isso. É uma interpretação sua. Você não está com o lobo frontal formado. Tudo que acontece no teu ambiente, você acha que diz respeito a você, criança, né? Todos os conflitos da casa, você acha que tem a ver com você. Se papai e mamãe separam, a culpa é sua. Se tem problema financeiro, faltou dinheiro, a culpa é sua, porque você não tem discriminação. Então, o rever a criança ferida tem a ver com rever a tua interpretação da tua dor, mas tem que visitar essa dor. Tem algumas crianças feridas que você consegue sozinha, tem outras que você não pode ir sozinha. Então, vão tentar diferenciar as duas aqui. Então, vamos dizer, todas as cadeiras dessas são complexas. Acontece alguma coisa fora da minha psique, no mundo, na vida, no dia a dia, no corriqueiro, que aciona um complexo desse aí. A criança ferida, pode ser qualquer um, tá? É como se você ganhasse energia, levanta da cadeira, você vem até aqui, supondo que esse palco aqui é a consciência, ok? Eu sou o ego. Então, eu ando pela consciência. Por que eu ando? Agora eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar, agora eu estou rezando, eu estou andando. Né? Agora eu estou pensando lá naquela amiga minha que eu conheci na faculdade, eu estou andando na consciência. Né? Então, o ego é isso, é um pontinho que é o centro da consciência, ele anda aqui nessa consciência, mas ela é pequenininha. Ó. Então, eu estou na vida. Né? E, de repente, acontece algo na vida que associa com uma experiência que eu já tive. Tá ok? Que é um complexo. Associa, às vezes o chefe seu tem um trejeito que lembra seu pai, às vezes uma expressão que a pessoa fala, às vezes pode ser um cheiro, algo aconteceu, algo, não sei o que foi, acionou um complexo. Então é como se uma pessoa daqui levantasse, viesse até o centro e me tomasse. Então, se ele me abraçou aqui, me tomou, eu vou fazer o que ele quer. Ele quer fazer isso, falar isso, fazer isso. Eu estou imobilizado. O ego está imobilizado. Ele está tomado por essa energia. E aí, o que acontece? Eu estou tomada por essa energia. A energia, ele fala, age e faz, a energia vai baixando. Ok? Aqui, né? E aí, o que acontece? Ele baixa a energia, ele volta para o lugar dele. Resolveu? Não, gente, não resolveu. A energia baixou. A hora que voltar esse assunto de novo, vai voltar ele, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de constelar o complexo. Ele constelou. Ele saiu de lá, veio aqui, tomou o ego. E o que acontece com o ego? Depois que a experiência acaba, o que o ego faz? Não acredito que eu fiz isso. É o inacreditável. Gente, onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu fui capaz de falar isso ou fazer isso? É sinal que você foi tomada por um complexo. E essa daí, se você tiver honestidade, você consegue tratar. Você vai descobrir o que foi que você sentiu, o que foi que acionou. Você vai fazer o projeto pela emoção, o que era a ideia por trás da emoção, você consegue tratar. Mas existe um outro que pode acontecer com a criança ferida também, que estamos nós aqui igualzinho. Acontece algo um dia, um não sei lá quando, vem e toma o ego. E aí fica amarrado no ego. Ele está identificado. Aí eu falo e faço através daquela dor. Eu estou identificado com ela.
Bom, vamos supor que seja a criança ferida. Então, eu vejo o mundo através dos olhos da criança ferida. Quantos complexos tem aqui, gente? Infinitos. E eu escolho um para dizer que sou eu. Isso é meu? É meu? É meu, é uma experiência minha, mas não me define. Não sou só isso. Agora, se eu identifico, eu não consigo trabalhar. Eu preciso de ajuda. Porque o tempo inteiro essa criança está chorando e pedindo ajuda. Porque o ego acha que ele é a criança ferida. Então, ele não tem a distanciamento mínimo para perceber o que está acontecendo. Entenderam? Esse só com ajuda. Ficou claro a diferença de um e outro? Eu vou procurar trazer. Eu tenho um exemplo para dar, não vou dar agora, como a gente vai entrar na criança ferida, eu vou dar lá mais na frente, porque é um exemplo da vida, dona Claudinha, as bocas de sacola, lembra que nós estamos gravando, né? Então, senão eu não posso trazer exemplo para vocês. Ok? Lembra que nós estamos gravando. É isso, gente. Então, o exemplo é meio controverso, vão deixar para semana que vem. Melhorou? Então, a Joana está falando de dois complexos, a criança ferida e a sombra. Então, pronto, gente. Alguém de casa quer falar alguma coisa? Eu não sei se alguém de casa está me escutando também. Tá, estamos escutando. Então,